A inferência lógica. Alfredo Tarski. A lógica tem sido uma ferramenta essencial para compreender e estruturar o raciocínio humano durante séculos. No entanto, poucas figuras abordaram este campo com a precisão e profundidade de Alfred Tarski, um dos lógicos e matemáticos mais influentes do século XX. Seu trabalho sobre a teoria da verdade e da inferência lógica lançou as bases para grande parte da lógica matemática moderna e da semântica formal. O que é inferência lógica? Em termos simples, a inferência lógica é o processo pelo qual as conclusões são derivadas das premissas. Mas para Tarski, a inferência lógica não é um simples mecanismo de dedução. É um fenômeno semântico que está diretamente relacionado à veracidade e consistência de um sistema lógico. Uma inferência é lógica se, e somente se, em todos os casos em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Ou seja, a inferência preserva a verdade. Exemplo clássico. Premissa 1. Todos os humanos são mortais. Premissa 2. Sócrates é humano. Conclusão. Sócrates é mortal. Esta inferência é válida porque a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Tarski foi pioneiro na formulação de inferências lógicas dentro de uma estrutura formal. Segundo ele, a validade de uma inferência lógica não depende das palavras ou do seu significado cotidiano, mas da relação entre as fórmulas de um sistema lógico e os modelos que satisfazem essas fórmulas. Modelo. Um modelo é uma interpretação matemática que atribui valores aos elementos de um sistema lógico, determinando assim a verdade ou falsidade das proposições dentro desse sistema. Validade. Uma inferência é válida se, em todos os modelos possíveis onde as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Exemplo de validade em lógica formal. Consideremos um sistema lógico com as seguintes premissas. 1. Se P, então que 2. P é verdadeiro. 3. A conclusão é que, em qualquer modelo em que ambas as premissas sejam verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Uma das contribuições mais significativas de Tarski é a sua definição semântica da verdade no contexto de uma linguagem formal. Segundo Tarski, uma proposição é verdadeira se corresponder à realidade de acordo com as regras do modelo. Esta definição permite-nos estabelecer uma ligação direta entre a verdade e a inferência lógica. Por exemplo, numa linguagem formal que descreve o sistema solar, a proposição a Terra orbita o Sol é verdadeira se, no modelo correspondente, a Terra orbita o Sol. Se as premissas nesta linguagem implicam uma conclusão, esta última deve ser verdadeira no mesmo modelo para que a inferência seja válida. Tarski também alertou sobre as limitações da linguagem natural na definição da verdade. Seu famoso conceito de metalinguagem afirma que para evitar paradoxos como o paradoxo do mentiroso, esta frase é falsa. É necessário definir a verdade de uma linguagem em uma metalinguagem superior. Podemos confiar na inferência lógica se a linguagem que usamos para expressá-la estiver repleta de ambiguidades e paradoxos. A inferência lógica tem sido um tema central na filosofia desde Aristóteles. No entanto, Tarski revolucionou o campo ao fornecer uma base formal que elimina a ambiguidade da linguagem filosófica tradicional. Por exemplo, em ética, a inferência lógica pode ser usada para avaliar argumentos normativos. Se aceitarmos como premissa que todo ato que maximiza a felicidade é moralmente correto e se for demonstrado que uma política específica maximiza a felicidade, a inferência lógica nos leva a concluir que tal política é moralmente correta. Lógica formal e inferências válidas são fundamentais na prova matemática. Tarski contribuiu significativamente para a teoria dos modelos, que fornece as ferramentas necessárias para validar inferências em matemática abstrata. Na teoria dos números, se mostrarmos que certas propriedades dos números primos decorrem de axiomas básicos, essas propriedades serão válidas em qualquer modelo que satisfaça esses axiomas. A lógica formal também é a base das linguagens de programação e algoritmos. As inferências lógicas garantem que os programas funcionem corretamente e que os bancos de dados respondam adequadamente às consultas. Um sistema de inteligência artificial pode usar inferências lógicas para tomar decisões com base em dados incompletos. Se você souber o que, se A, então B, e receber A, você inferirá B. Lógicos intuicionistas, como Luitzen e Egbertus Jean Brouwer, argumentam que a validade lógica não deve ser baseada apenas na verdade semântica, mas também na construtividade. Em outras palavras, uma inferência só é válida se uma prova da conclusão puder ser explicitamente construída a partir das premissas. Em sistemas complexos, verificar todas as inferências válidas possíveis pode ser computacionalmente ineficiente ou mesmo impossível. Isto coloca problemas em áreas como inteligência artificial, onde a inferência lógica deve ser rápida e gerenciável. Alguns críticos sugerem que a lógica clássica,
na qual Tarski se baseia, é insuficiente para capturar certos tipos de raciocínio humano e fenômenos do mundo real. Por exemplo, a lógica difusa ou a lógica paraconsistente podem ser mais apropriadas em contextos onde as verdades não são absolutas. A inferência lógica clássica é suficiente para modelar a complexidade do raciocínio humano? Ou precisamos de novas ferramentas lógicas? Como a inferência lógica é aplicada na vida cotidiana, além dos sistemas formais? Que limitações enfrentamos ao tentar modelar o raciocínio humano com a lógica clássica? Em que casos a inferência lógica pode falhar como ferramenta de tomada de decisão? Como a verdade semântica de Tarski se relaciona com os conceitos filosóficos tradicionais de verdade? A contribuição de Alfred Tarski para a inferência lógica vai muito além da lógica pura. Sua abordagem semântica transformou a forma como entendemos a validade e a verdade, fornecendo uma base sólida para disciplinas tão diversas como filosofia, matemática e ciência da computação. No entanto, a inferência lógica não é apenas uma ferramenta técnica. É também um reflexo da nossa busca incessante por compreender e estruturar a realidade.